Olá, boa noite, Isa. Tô aguardando a Rose entrar aqui. Oi, Luan. Oi, Lígia. Eu coloquei esse louvor que ele fala de identidade. Uma parte, né? Diz que eu mando só, se que eu me sinto assim. Quando há fraqueza em mim. Oi, Rose. Oi, Giovanni. Vamos lá, vou conectar a Rose aqui. Vou pausar aqui. Boa noite, Rose. Boa noite. Tudo bem? Tá bem, e você? Como é que está? Tudo bem, graças a Deus. Bonito, preso. Tá diferente hoje. Obrigada. Eu fiz uma make correndo aqui. Aí o Mauro, você não precisa. Eu falei assim, amor, eu sou mulher. Só tá um pouco baixo. Vê se dá para aumentar um pouco. Deixa eu ver aqui. Não, tá. Quer que eu fale mais perto? Eu acho que é, porque quando você veio mais perto eu ouvi melhor. Ah, não, era o meu aqui. Tranquilo. Tá. Então vamos lá. Para começar, né, quero falar boa noite para todo mundo. Perguntar como que vocês estão, para vocês colocar aqui no comentário. E queria pedir para vocês clicar no aviãozinho aí embaixo e enviar para os amigos de vocês, para alguém que você acha que essa palavra vai tocar, de alguma forma vai acrescentar na vida de algum amigo, algum parente. E outra pergunta que eu queria fazer para vocês vocês podem também estar colocando aí embaixo, se vocês sabem quem vocês são. É isso. E aí eu queria começar falando assim, né, de algo, né, que quem nunca sofreu algo na vida, né, quem nunca passou por alguma situação, seja por um trauma de infância, seja por, como é que fala? Alguma privação emocional, rejeição, alguma perda de algum familiar, qualquer trauma, né, de infância, quem nunca passou? E quando a gente passa por isso, às vezes corrompe, né, a nossa identidade de alguma certa forma, se a gente não souber lidar com isso, né? Queria estar falando sobre isso, né? E eu queria também compartilhar algo aqui, que quando eu fiz o curso da UDF, da Universidade da Família, né, que chama Mulher Única, a primeira coisa que o Senhor tratou comigo, na minha identidade, era eu aceitar que Deus me fez mulher. E, tipo assim, eu não sei, por algum motivo eu queria ter nascido homem, e por várias razões que eu tinha colocado na minha mente, na minha mentalidade, que ser homem é mais fácil, o homem não menstrua todo mês, não tem que passar por dor do parto. Mas, na verdade, hoje, né, como eu entendo, ser homem não é também muito fácil. Se for ver, ser homem é até mais difícil, né, do que ser mulher. Então, foi isso. Então, o Senhor resgatou e restaurou a minha singularidade feminina, né? A minha feminilidade. Não só a singularidade, como a feminilidade, né? E o curso tem a ver com esse livro, né? Que é Mulher Única. E se alguém quiser saber, quiser mais alguma informação, tem para o homem também, né? Que é a hombridade do homem. Que não sei se é homem único ou hombridade, alguma coisa assim. Qual que é o nome do livro dos homens? Enfim, né, eu super indico. E aí o Senhor começou a restaurar, né, a minha feminilidade. Ser mais feminina,
Tipo assim, ser feminina não é que vai me fazer o mais fraco do que ser masculino, um exemplo, do que um homem. É que, na verdade, ambos são fortes, mas cada um se manifesta de maneiras diferentes. Aquilo que Deus chamou. Ou Isso. para... E eu vou abrir minha Bíblia, vou deixar. Já deixei até aberta aqui, né? E algo que eu ia iniciar aqui seria em Gênesis 1, né, que nós estamos falando de identidade, né? Então, quem eu sou? Gênesis 1, 26, capítulo 1, versículo 26 ao 28. Aí eu vou pedir para a Bruna se ela pode colocar aí embaixo a escrita, né, dos versículos para o pessoal estar acompanhando. E então eu vou ler aqui. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Aí eu vou ler até o 28. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que movem pela terra. Amém? Obrigada, Bruna. Ela colocou. O pessoal está acompanhando. E aí, eu queria estar, né, perguntando para você, o que você me diz, né, sobre identidade, né? Quem eu sou? Quem você é? Uhum. Tá chegando aí? Ah. O quê? Nada? Tá conseguindo me ouvir? Ah. Eu ouvi, perguntou para mim, né? Desculpa, deu uma falhadinha bem na hora da sua pergunta. Pode repetir? Tem algum celular aí perto de você? Alguma coisa? Tá dando um eco. Mas não tem, não. Quer que... Só colocar o fone, mas... Deixa eu tentar colocar o meu. Vamos ver se melhora. Tá. Eu comecei por Gênesis 1, 26, que era para dizer que somos imagem de Deus, né? Então, quem eu sou? Eu comecei por aí, e aí eu tô te perguntando quem você é, Rose. Quem somos nós em Cristo? Quem eu sou? Estão confusos em saber quem elas veio e não conhece o propósito para qual elas nasceram. Elas não conhecem a sua identidade. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre identidade. Quem eu sou? O pessoal está falando que está sem áudio. Ixi, então não sei o que está acontecendo. Oi, Márcia. Deu áudio agora? Dá para... Oi, Maura. Dá para ouvir? Tá falhando. Não sei, mas o que é? Porque... Dá para ouvir, né? Agora? Vai. Dá para ouvir? Eu coloquei o fone, tá? Para ver. Não sei também o que é. Mas vamos voltar lá. Vou retroceder. Eu queria dizer assim, que essa pergunta ela é muito interessante. Por quê? Porque a humanidade toda, sempre, até no meio cristão,
existe pessoas ainda com essa dúvida de onde eu vim, para onde eu vou, né? O que vai ser, como sem saber o seu destino. O que mais existe é pessoas sem conhecimento do propósito de Deus. E aqui eu estou dizendo, não, existe muitas pessoas que não sabem qual é o plano que Deus tem para ela. Então ela vem e vive aleatoriamente sem conhecer a sua identidade. E dentro do versículo que você leu, eu sei quem eu sou. Ali é o início de toda uma jornada. Mas ali, Deus, quando formou o homem e a mulher, ele criou dois seres. O homem, foi o que você falou, não é que o homem ele é mais difícil do que a mulher. Porque se você perguntar para o homem, ele vai falar, o homem vai dizer que ser mulher é mais difícil. Mas porque quando Deus formou o homem, Deus deu a imagem dele, o caráter dele, e Deus colocou dentro do homem, e ele nasceu para isso. Para ele é fácil ser homem, porque Deus colocou. A mulher igual, é a mesma coisa. Para nós é maravilhoso ser mulher. Né? Se eu pudesse escolher, eu escolheria ser mulher, porque eu amo ser mulher. Né? Hoje, para nós sermos mulher nessa geração, é muito mais fácil do que há alguns anos, muitos anos atrás, que mulher não tinha valor. Mas Jesus Cristo restaurou isso também no nosso meio feminino, né? Então, ser mulher e ser homem é questão do que Deus escolheu. Deus deu uma direção para nós. Então, aqui, quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher. Então, não tem um terceiro. Existe dois sexos, homem ou mulher. Então, nós fomos, eu, por acaso, você, Lide, né? E assim foi criada para ser mulher. Então, existe dentro de nós um chamado para esse sexo, né? No caso, para mim, existe um chamado. O que Deus desenhou para mim? Então, eu sei que eu nasci com um propósito. Como mulher, eu fui chamada para este propósito. E qual o propósito? Aí ele logo embaixo aqui, né, como você já leu, diz que nós somos abençoadas e ele nos chamou para multiplicar, encher a terra, ser fértil, né? E também para julgar e dominar, dominar a terra e tudo que há nela. Então depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas Deus nos chamou com um propósito de governar e dominar toda a terra. Amém? Então, por enquanto é isso, mas daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho. Mas eu fui chamada, eu nasci para um propósito. Eu fui chamada como uma mulher de Deus, eu fui chamada porque existe um propósito dele para eu cumprir. Então, eu sei, eu tenho uma identidade. Quem eu sou no Senhor. Eu sou a imagem dele. Eu sou a semelhança dele. É importante nós entendermos o que é ser imagem. Por exemplo, se eu quero passar uma imagem de alguma coisa, vamos supor, se eu quero que você me veja como uma mulher atraente, então eu vou me tornar uma mulher atraente para as pessoas olharem e ter uma imagem de mim como uma mulher atraente. Se eu quero ser inteligente, eu posso passar uma imagem de inteligência. Se eu quero ser uma mulher bondosa, exemplos que eu estou dando, né? Então eu tenho como passar essa imagem. Então, Deus, quando ele nos criou, ele nos deu a imagem dele. Então, a bondade, a fidelidade, ser generoso, ser amado, amável, e assim por diante. Essas são imagens que nós carregamos de Deus. Isso não nasceu de nós mesmos. Ser uma pessoa sábia, porque Deus ele é rico em sabedoria, conhecimento. Então, tudo que você pegar essas características, né, do ser, do homem, da mulher, eles vieram de Deus. Então, nós somos a imagem dele. Né? Então, isso é importante nós sabermos que nós transmitimos a imagem dele. Quem nós somos? Nós somos a imagem do Deus vivo. Como é Deus? Deus é amoroso, Deus é perfeito, Deus é inteligente, ele é sábio. Então, nós santo, podemos... né? A Maura colocou aqui a santidade, né? Deus é santo. Deus é santo, que logo e logo eu quero passar isso para vocês também. Então, nós temos
as características dele. O homem, ele é filho. Se você pegar teu filho, ele tem a sua imagem, ele tem a sua característica. Ele vai absorver a sua imagem. Aquilo que você faz, ele vai passar a fazer também, né? Então, nós somos filhos de Deus. Então, nós temos essa característica dele, né? Essa imagem. Eu anotei aqui, né, alguns tópicos. Foi Uhum. algo que também eu comecei a declarar sobre a minha vida. Eu vou citar só um exemplo que o Mauro tinha comentado comigo. Eu vou usar o exemplo do abacate. Qual que é o propósito do abacate, Rose? Olha, o propósito do abacate é que, além da gente comê-lo, né, que é muito maravilhoso, mas é que ele tem uma semente dentro dele, é para ser plantada e ele continuar, perpetuar o seu propósito, né, de gerar outros frutos, né? Então é gerar Frutificar. outros, frutificar, exato. Porque Então, uma semente tem muitos abacates aí para frente, né? Se você plantar uma só semente, quantos abacates não vão dar? Quantas sementes não vão dar? Então, a lei da multiplicação, que é o que o Senhor é, mandou, que nós temos isso também. então, assim, eu posso pegar um abacate, vou pegar um abacate, a fruta. E aí, o abacate, ele acha que ele não é abacate. Ele não sabe quem ele é. E eu vou comer esse abacate, né? Vou tirar a casca ali, vou destralhar ele, né? Vamos Uhum. usar esse exemplo para nós, né? A pancadaria do dia a dia aí, um exemplo, fui demitido, a empresa não tá vendendo, sei lá o que, bati o carro, a pancadaria da vida aí, me destralhou. Então, nós vamos lá, comemos esse abacate, destralhamos aquele abacate, e aquele abacate ficou só o caroço, ficou só a carcaça, né? E aí, Hum. aí o exemplo que o Mauro falou ali, né? Você coloca uma roupinha de uma guitarrinha nele, uma roupinha de rock, fala que ele é o abacate roqueiro, e aí a gente fala, não, você é um abacateiro. Ele olha, pede abacate e fala, não, eu não sou abacateiro. Eu sou um abacate, como é que é? O rock, né? Um roqueiro, um Um abacate roqueiro, roqueiro, né? isso, sou um abacate roqueiro, não sou abacateiro. Uhum. E até ele entender e conhecer que, né, que O ele, propósito puf, aí ele dele. cai numa terra. Esse abacate, puf, caiu na terra, nessa terra ele vai Ele vai germinar crescer, e aí ele ser o vai que ele tem entender. que ser e frutificar. Aí sim que ele vai estar voltando para o propósito dele, né? Ao longo da nossa vida Exatamente. pode acontecer muito isso, da gente se perder, né? Tá todo destralhado, achando que é outra coisa, achando que é só uma fase da vida e se perder no nosso propósito. Mas se o Exato. se o propósito do abacate é ser abacateiro, ele tem que voltar ali para o que ele tem que ser, certo? E aí É. eu separei alguns tópicos que, que você já citou: somos filhos de Deus, se somos filhos, somos herdeiros, somos parte da família de Deus, nós temos que ser frutíferos. Somos, se você quiser me interromper para estar complementando, você fica à Porque vontade. essa parte aí eu É, vou entrar nela. Eu vou falar é, ainda, eu quero falar sobre quem nós somos. Eu introduzi ali um pouquinho, mas existe mais. Tem uns tesouro aqui nacional que nós precisamos saber. é. Então somos propriedade de Deus, somos protegidos do maligno. E tudo isso que eu vou citando tem versículos bíblicos que falam sobre isso. Se alguém quiser saber quais são os versículos, me chama no direct que eu passo os versículos. Se alguém quiser saber mais profundo, tá? Tô aberta aí para estar falando quais são os versículos, né? Somos protegidos do maligno, somos purificados, somos reconciliados com Deus, somos redimidos pelo sangue de Cristo, somos livres de condenação. Eu sei que tinha muito tópico, eu até selecionei alguns. O principal que eu amo muito é eu sou amada por Deus. Isso é lindo, né? Perfeito. É. Eu sou regenerada,
eu sou salva, eu sou santificada, eu sou vencedora. Também amo esse, eu sou vencedora, né? Quando vem aqueles pensamentos, você não pode, você não consegue. Não, Jesus já venceu por mim, eu vou conseguir, vai dar certo. Eu sou redimida, sou purificada, sou santificada, sou escolhida. Também gosto desse, sou escolhida. Ai, o que eu sou apaixonada? Eu sou a menininha dos olhos de Deus. A menina dos olhos de Deus. Eu sou preciosa para Deus, né? Porque Ele deu o seu filho para morrer por amor a mim. Esse foi alguns. E eu tenho mais aqui. Se você quiser falar dentro de algum desses. Sim. Eu tenho. Falei caiu tudo aqui. De propriedade, sim, de purificação, reconciliados, redimidos. Uhum. Olha, dentro do que você falou, eu tenho aqui, quem quiser anotar aí, em Efésios 1, a partir do versículo 3, a parte B ali, tá? Ali vai deixar bem claro agora, que é esse tópico, para nós entendermos, porque tudo aquilo que Deus nos fez para ser, no início que nós lemos em Gênesis, Deus nos chamou para sermos a imagem e a semelhança dele, ele nos chamou para governar a terra. Só que o homem perdeu esse domínio, o homem perdeu essa identidade de quem ele era. E então, como você falou, o exemplo do abacate, o homem perdeu a sua identidade e passou a andar errante na terra sem saber o propósito da sua vida. Então, como eu falo, o homem é o ser humano, mas é homem, mulher, né? Então, o ser humano perdeu a sua identidade. Nesse percurso, ele não sabia mais quem ele era. Então, andava por vários motivos, andava por várias outras coisas, mas sem saber a sua essência. Então, para isso, Jesus Cristo veio, para nos resgatar de volta. Ele veio buscar aquilo que se havia perdido. E ele havia perdido o quê? O reino. Né? O reino de Deus se tinha perdido. Então ele vem resgatar o reino e tudo que nele há. E uma delas somos nós, o ser humano. Então o Senhor, quando veio nos resgatar, ele devolveu a nós a nossa identidade perdida. Então hoje nós temos obrigação de sabermos quem somos. Nós não podemos mais andar errantes. Né? Nós não podemos andar mais como que fala, né? numa ideia deturpada do mundo, né? Porque comemos hoje porque amanhã morreremos, como se não existisse o amanhã. Vamos aproveitar a vida hoje porque amanhã a gente morre e aí não faz mais nada. Isso é um pensamento mundano de pessoas que não têm conhecimento sobre o propósito de Deus, né? Então, o Senhor diz que aquele que quer ganhar a vida perde, né? Então, voltando a essa identidade que Jesus resgatou, com todos esses exemplos que você deu, olha que em Efésios traz essa clareza do que Jesus conquistou para nós. Qual é a nossa identidade? Irmãos, todos que estão ouvindo, né? Depois que eu ouvi, que eu aprendi sobre identidade, a minha vida tomou sentido. Tudo para mim tem sentido. Nada é por acaso, e a vida não é por acaso. Nós temos o significado, nós temos o sentido da vida. Então, aqui em Efésios 1, diz assim, ó, na parte B, né? Não, vou ler todo, na parte do 3, ó. 1, 3. Bendito seja... compartilhar aí Efésios 1, 3. Diz assim, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então nós somos o quê? Abençoados. Existe uma bênção. Então eu sou abençoada. Nunca que eu vou aceitar ninguém dizer o contrário. Eu sou abençoada nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Então, eu sou o quê? Escolhida. Ele me escolheu. Amém. Antes da fundação do mundo, eu já fui escolhida. Eu sou eleita por ele. Amém? Então, o que ele diz? Que nós já somos escolhidos para sermos santos. O que a Maura falou.
Eu sou santa porque ele me fez santa. Ele diz que nós somos santos. Não aceita falar o contrário ao seu respeito. A Então, gente via muita pregação que falava, ai, somos pecadores. não, Jesus já nos santificou, ele já Amém. fez isso. É, Nele nós somos justificados, né? E ele fala aqui, nós somos santos. Em sua presença, né? Na presença dele nós somos. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Então nós somos abençoados, chamados e somos predestinados para o quê? Para uma adoção, porque nós tínhamos caído, nós não éramos mais filhos, mas agora, em Jesus, nós somos filhos de volta. Ele nos amém. adotou, agora nós somos filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, existe um propósito para o qual nós nos tornamos filhos. Existe um propósito para nós sermos chamados filhos de Deus. Por quê? Existe uma herança. Existe uma herança dada lá em Moisés, lá em Abraão. E depois o Senhor vem Jesus e confirma essa herança. Então, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, nós não podemos esquecer disso. Que sou abençoada, eu sou escolhida, eu sou amada, conforme você disse, né? Ele nos amou, então logo nós somos amados, e eu sou filha. E depois tem mais. Abençoada, eu escrevi assim, ó, abençoada para abençoar outros. Porque todos que nos abençoar, o Senhor diz que serão abençoados. Então, nós nascemos para abençoar as famílias, nascemos para abençoar todos. E nos chamou com um propósito dentro da sua vontade. Então, existe um propósito para a sua vida, existe um propósito para a minha vida. Temos que entender qual é esse propósito. Nós temos que andar com sentido na vida, né? Dentro da vontade dele, não a minha. Porque ele nos amou para herdar uma promessa, que é a promessa prometida a Abraão. E nele eu sou justificada. Então, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A sua identidade é filha do Altíssimo. Essa é a nossa identidade. Amém. Filhos do Altíssimo. Herdeiros em Cristo Jesus. Então, Amém. temos uma herança. Somos ricos. Porque em tudo nós somos ricos. Pelas suas chagas nós somos curados de todas as enfermidades e pela sua miséria, a sua pobreza, nós nos tornamos ricos. Então nós temos uma herança. Amém. Você citou outro que eu ia citar. É. Né? Que eu tinha até anotado aqui, que é de ser sarado, né? Que pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. Né? Então aqui, ó, eu sou curada. Pois Jesus levou consigo na cruz todas as nossas enfermidades. Né? E aqui eu queria compartilhar um testemunho rápido, breve, que foi que eu fui curada, que eu tinha muita dor na coluna, fazia muitos anos. E eu sofria muito com essa dor, assim. Na verdade, ela era uma dor que ela ia e voltava, ia e voltava. Então, inclusive, quando eu comecei a fazer musculação, academia, era para fortalecer a coluna, para amenizar a dor e tudo mais. E eu havia lido um livro sobre cura, inclusive acho que ele tá até por aqui. Depois, se alguém quiser que eu também mando, eu coloco aí, eu coloco. E o Senhor me curou. Então, assim, eu sofria tantos anos com aquela dor na coluna que era como se fizesse parte de mim. Igual esse dedo aqui, né? Nasceu comigo, tá aqui, faz parte de mim. Então, fazia tantos anos e tava ali. E aí eu chegou um tempo que eu travei. Eu acho que foi até permissão. Eu travei, que eu não aguentava baixar para pegar um balde d'água. E eu tinha ido para a farmácia, eu tomado remédios, injeções. Essas injeções me deu reações alérgicas, né? Me pipocou a cara inteira, o pescoço, pra dor na coluna. E não estava virando nada. E aí eu tinha ido na casa de oração, a Maria Lúcia, né, falou para mim eu fazer um ato profético de me jogar e me lançar para o Senhor.
Eu até brinquei, né? Eu falei, ai, gente, se eu me jogar, eu acho que eu nem levanto, né? Porque eu tava mais ou menos nessa situação, de tanta dor na coluna que eu tava. E aí eu falei, mas Deus tá falando, né? Eu vou fazer, ué. Se não levantar, nós fica ali no chão, nós dá uma roladinha e levanta de lado. Olha só, mas se a gente tiver fé, né, num grãozinho de mostarda, então eu tive um pouco de fé, né? E aí eu peguei e me lancei. E aí eu senti como se uma mão viesse, tuf, arrancou a minha dor da coluna, ela sumiu assim. Porque eu tava com tanta dor que pra mim ir, eu tomei um remédio pra amenizar, porque só do fato de eu pisar no acelerador assim, como pega o músculo da perna assim e sobe, já doía. Tava bem crítico. E aí eu voltei a 1000 por hora lá no momento. Uau. Eu já peguei, fiz isso aqui, fiz isso, sabe? Que eu não tava aguentando nem levantar a perna. E eu falei, uau! Deus é bom. Feliz, muito feliz. Aí chegou um outro dia, eu levantei, aquela dor quis voltar. Quando ela quis voltar, eu lembrei de algo que eu li no livro, que fala, né, que tem festas que elas são progressivas, tem festas que são instantâneas, e assim, e também a gente perde muito a nossa bênção pelo que a gente fala, que a gente toma posse das enfermidades. E aí eu peguei e veio aquela dor, e eu quis falar, que era já um hábito, um costume, ai, que dor, eu ia falar, não falei. Lembrei do livro e falei assim, e comecei a entrar em guerra, comecei a entrar em oração. Eu creio, Senhor, no que a sua palavra diz. Eu não creio no que eu estou sentindo agora, mas eu creio no que eu senti ontem. E o que eu senti ontem, o Senhor arrancou de mim aquela dor. Se Satanás está vindo aqui, lançar, e comecei a orar, decretar, declarar. E falar, eu tomo posse do que eu senti e vivi ontem, isso aqui não vem, eu não aceito. Comecei, entrei em guerra ali, e falando alto e forte mesmo, e aí, puf, sumiu. Acabou, assim. É isso aí. Poder Então, da oração, orar a palavra, declarar a cura. Porque a palavra diz que está na nossa boca, né? Amém. Vida ou morte. A gente Amém? perde muito pelo que a gente quando fala. A gente declara. Então, quer dizer, se aquele momento eu murmurasse coisas, eu já tinha ela ia perdido. voltar, ela estava já sondando para voltar, né? Exatamente. E desculpa, eu me empolguei aqui. Não, é testemunho. Sempre é bom. É bom, é que eu acredito que vivifica a fé para as pessoas. Lógico. Às vezes está passando por alguma coisa e acha que aquilo é delas. Não é seu. Não entendeu? Aceite nada, não aceite nada que não é bom. A doença não aceite. Tudo que Jesus já conquistou na cruz por nós devemos decretar. Né? Eu tenho feito isso, eu tenho orado, tomado posse daquilo que é meu, a minha herança. Amém. A saúde é a sua herança. Amém. Então é isso que você está declarando agora, a saúde é a sua herança. Né? Então, se ela é sua, então por que eu vou aceitar o contrário? Né? A mesma coisa, eu não posso aceitar quando o Senhor fala, o Senhor é meu bom pastor, nada me faltará. E de repente está me faltando tudo dentro de casa, é porque realmente eu não estou tendo uma vida com Ele. Então está me faltando, tem alguma coisa errada, né? Então eu preciso declarar isso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não me faltará o sustento, não me faltará isso, não me faltará. Eu tenho uma herança, eu sou herdeira, eu tenho uma riqueza. Então, a gente tem que saber que daqui a pouco também fala um pouquinho mais sobre isso, né? Tinha uma coisa que eu queria comentar aqui, dentro disso que você está falando. Em Gálatas 3, 25 e 26 diz assim, ó. Eu fui adotada, então fui justificada. Então, quando você está com problema de saúde, ou problema financeiro, ou problema emocional, porque o diabo ele vem para nos atacar, e ele vem para nos roubar a paz, e ele vem para tirar aquilo que o Senhor nos deu. Ele quer fazer a gente ignorante para não entender quem nós somos. Porque se ele te manter ignorante, sem o seu conhecimento, sem você ter conhecimento, ele vai te aprisionar.
ele te aprisiona dentro de uma enfermidade, ele te aprisiona dentro de uma pobreza, ele te aprisiona dentro de sentimentos não correspondidos. De alguma maneira, Satanás quer te aprisionar. A Pensamento mente, destrutivo. destrutivos, sabe, da sua autoimagem. Ele veio para isso, para matar, roubar e destruir. Mas olha só, em Gálatas diz, fui adotada, então eu fui justificada. Como filho, nós somos justificados. Quando não somos filhos, quando não temos essa experiência, então nós não temos a justificação. Mas ele diz que nós somos adotados para esta finalidade, para sermos justificados. Jesus nos justificou. Então eu sou plenamente adulta, plenamente formada. Eu sou uma mulher adulta, né? Você é um ser adulto, aqueles que foram justificados, capaz de receber a herança da família de Deus. Por quê? A palavra diz que crianças não herdam. Não é que crianças, a gente está falando no mundo natural, não, tá? Estou dizendo espiritualmente. Quando somos meninos na fé, nós não conhecemos os nossos direitos. Quando nós somos crianças na fé, nós não sabemos o que é nosso por direito. Tanto é que no mundo natural, quando um pai ou uma mãe morre, ou alguém dá uma herança para o filho, enquanto ele é criança, ele não pode assumir essa herança. É ou não é? Ele tem que esperar se tornar maior de idade para que ele possa herdar aquela herança. Exatamente no mundo espiritual. Uma criança, ela não sabe dos seus direitos, e uma criança espiritual, ela não sabe que ela tem uma herança. Por isso que nós devemos amadurecer, saber da nossa identidade, conhecer, saber quem somos, para que nós possamos, sendo justificada como filha, nós vamos então receber a herança. E com todos os direitos e privilégios. Eu amo essa palavra, né? Ele fala que nós temos direitos e privilégios que foram a mim destinadas. Existe privilégios de ser filhos no reino de Deus. Então, você como filha, você tem privilégios. Então, você tem um privilégio de não ficar doente, você tem um privilégio de herdar o que o Senhor tem para você. Ele já tem pensamentos a teu respeito, ele criou, ele nos formou. Então, existem coisas que estão a nós, que foram a nós destinadas. Então, nós precisamos assumir isso, né? Somente os que têm entendimento, né? Os que são adultos na fé. Porque criança não gosta de ler, criança não gosta de se alimentar, criança não gosta de orar, e é assim. Então, por isso, nós para tornarmos nossa identidade bem clara, quem somos, nós precisamos desse relacionamento com Deus. E só para me finalizar a minha parte, eu vou ler aqui, que aí eu creio que eu já falei dentro daquilo, não sei se tiver mais pergunta, né? Mas diz assim, ó, em Deuteronômios, só terminar essa parte, aí eu te passo. Diz assim, ó, Deuteronômios 7, 6, 7. Não, 7, 6, 7, 6. Diz assim, ó, pois vocês são um povo santo, porque nós somos justificados, né? Para o Senhor, o seu Deus. Então, nós somos um povo santo para o Senhor, nosso Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra, para ser o seu povo e o seu tesouro pessoal. Amém? Então, nós somos isso, gente. Qual é a sua identidade? Eu sou filha, eu sou santa e eu sou, então, escolhida. Eu fui escolhida dentre todos os povos, eu fui eleita por Deus. E eu sou, para Ele, o tesouro nacional. Eu sou uma preciosidade para Ele. Amém. Existe um amor muito grande de Deus para nós. Então, não duvide de quem você é para Deus. Quem você é. Não acredite nas mentiras que Satanás fala, falando que você não é ninguém, que você é aquilo, que você não pode, que você não tem. É mentira. Você diz, Satanás mentiroso, sai daqui agora. O Senhor disse que eu sou. Aí você repete a palavra. Eu sou abençoada, eu fui escolhida, eu fui chamada e existe um propósito para que eu possa viver dentro desse propósito. Amém? Amém.
Deixa eu só mandar aqui um. Você ia falar que eu lembro, né, de ser embaixadora, né? Isso, tem essa Eu sou parte. embaixadora no nome de Cristo. Isso. Você quer Sim, é colocar? assim. O Senhor diz, quando ele nos chamou para o reino, como todo reino, existe leis. Dentro do reino de Deus também tem as leis de Deus, que é a palavra dele, é a vontade dele. Todo rei tem a sua vontade, ela tem que ser obedecida. Quando a vontade de um rei ou ela é desrespeitada, essa pessoa pode até morrer, né? Pode vir à morte. Então, dentro do reino de Deus também nós temos que respeitar e viver de acordo com a vontade dele. No reino de Deus, nós temos deveres e também temos direitos e privilégios, como cidadã, ok? Então, nós somos cidadão do reino e também nós somos, aqui nessa terra, nós somos embaixadores. Por exemplo, se você pegar lá na embaixada dos Estados Unidos, lá, a embaixada brasileira, você sabe que o embaixador, ele é brasileiro e ele está lá. Ele lá é totalmente protegido, ele é totalmente sustentado, ele é totalmente guardado pelas leis do Brasil, lá na embaixada brasileira nos Estados Unidos ou de qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque ele está lá enviado pela nossa nação. Então, existe lá, ele é alimentado, ele tem todos os privilégios de um cargo. Pega o ministro para você ver. Olha lá o ministro, ele tem ou não tem os privilégios de ser ministro? Ele é obedecido ou ele não é? Ele não tem autoridade? Tem ou não tem autoridade? Somos nós. Você está entendendo quem nós somos? Nós somos ministros de Deus. Nós somos da embaixada dele. Nós somos ministros, um povo seleto, escolhido, com autoridade. Nós não somos desse reino natural. O Senhor diz que nós somos do reino dele, o reino de Deus. Só que nós estamos aqui para este propósito, para cumprir o propósito dele. Então, nós temos direitos, nós temos deveres, mas nós também temos privilégios. Então, nós devemos viver de acordo com cidadão do reino de Deus. Deu para entender? Quer que eu falo mais alguma coisa? Deu para pegar, não deu? Para você entender quem você é? Amém. Porque aí sai uma outra administração bem longa, mas eu dei uma pincelada para nós entendermos. Existe um reino, existe um rei, o reino de Deus, e existe um rei que chama Jesus Cristo. E esse rei, ele saiu, ele foi, está à destra de Deus Pai. Mas quando ele foi, ele pegou toda a autoridade e deu à igreja. E falou, domine, governe, lá igual você leu lá em Gênesis. Governe, domina sobre tudo. Toda autoridade está dada. Todo principado, potestade, dominadores que estão debaixo dos seus pés. Igreja, domine. Então, nós temos que saber quem nós somos. Nós somos seres espirituais aqui na Terra, com toda legalidade e autorização do Senhor para rompermos as trevas. Nós temos toda a autoridade para agir, para falar em o nome dele. Entendeu? Então, qualquer ataque do diabo que vir, qualquer situação que nós estivermos vivendo, que não está em acordo com a vontade dele, nós temos a legalidade, nós temos a autoridade para romper isso. Só que a igreja, ela não sabe ainda usar isso. Que aí depois nós podemos falar numa outra live como nós podemos agir dentro dessa autoridade. Como nós podemos avançar as trevas? Como que nós podemos dominar? Como que nós podemos governar? Porque foi isso que ele nos deu para fazer. Amém? Então depois nós podemos agir nessa. E lembrando, se tiver assim, interesse aí depois. Lembrando assim do que a gente falou lá em Gênesis, né? Quando o Senhor fala assim, multipliquem-se. Multiplicar não é só fazer filhos, gente. Não, multiplicar é ser produtivo, é produzir, sim, é produtividade. Sim, nós somos altamente produtivos. Tanto é que tem uma parábola que ele fala lá dos talentos. Ele entrega tantos talentos para um, tantos para outro, tantos para outros, tantos para outro. E falou assim:
para eles. Desculpa, multiplica. Depois ele falou que ele volta. E aí ele vai prestar conta. E aí um não fez, um multiplicou, o outro também, o outro dobrou, mas teve um que escondeu, porque falou que tinha medo, papá. Então presta atenção, ali está falando de quê? De dinheiro. Está falando de finanças. O Senhor tem chamado pessoas porque Ele vai entregar. Tem pessoas que ainda vão receber algo que vocês estão me ouvindo. Tem pessoas que vão receber coisas, empresas na mão. Deus vai dar dinheiro. Deus vai colocar as riquezas dele nas nossas mãos. Amém. Você, Lídia, que eu conheço a sua vida, eu sei que você é empreendedora. Tem muitos que estão aqui assistindo que eu sei que são empreendedores. Eu também sou empreendedora. Deus colocou algo nas minhas mãos. Você acha que essa empresa que Deus colocou na sua mão, né, confiando na sua pessoa, te forjando, te dando toda a autoridade para você multiplicar isso? Você acha que essa empresa que está nas suas mãos, todo o dinheiro que você ganhou, é para você? É para você viver da forma que você quer? É para você usufruir disso sozinha? É meu, é dos meus filhos e assim por diante? Não é, é do Senhor. Ele te deu para um propósito, para você multiplicar. Porque quando você multiplica, você então, ele vai prestar conta da sua empresa. É dele, tudo é dele. E quando ele prestar conta, você tem que mostrar o quanto você multiplicou. E como que você multiplica? Aí entra a lei da semeadura. Entendeu? Deus quer que nós a responsabilidade é da igreja, não é do governo, cuidar dos órfãos, das viúvas. É que antigamente a viúva não trabalhava. Hoje eu vou dizer dos necessitados. É a obrigação da igreja, sim. Porque o Senhor diz que a igreja tem que sustentar e cuidar. Né? Então, nós precisamos cuidar dos orfanatos, nós precisamos investir nos orfanatos, nas crianças. Por quê? Porque é lei, é autoridade, como fala, uma ordem do Senhor, né? Os velhos, os idosos, nós precisamos acolher. O Senhor fala: estive doente e não me visitaste, estive com fome e não me deste de comida, estive nu e não me vestiste. Entendeu? Então, interessante se a pessoa fala que não, eu não tenho nada para dar. A gente sempre tem alguma coisa para dar. A gente tem um abraço amigo, a gente tem o nosso tempo, a gente tem uma palavra de conforto, a gente tem sempre o que dar. E mesmo que Deus nunca manda ninguém sem nada. Presta atenção. Se você estiver sem nada na sua mão, é porque você comeu a sua semente. Se você comeu a sua semente, aí você não tem para plantar. Então você se arrepende, peça ao Senhor para te dar novamente, nova semente, e faça a proposta com Ele para reiniciar, porque nada é perdido para sempre. Talvez você não sabia, não tinha sabedoria o suficiente e não sabia quem você era para que você pudesse trabalhar. Porque Deus não manda ninguém para o campo sem ele equipar essa pessoa. Tem uma história minha aqui que você falou, né, da questão de empreendedora, que eu lembrei a hora que você estava falando. É até engraçado que a primeira empresa que eu abri, eu era tão perdida na questão da minha identidade, quem eu era, o que eu queria fazer. Eu era tão perdida que ela ficou, não sei por quantos anos, não sei se foi 2, 3 anos, sem eu nem nunca atuar. Praticamente eu fechei minha primeira empresa. Ela chamava Geotopo. Só para lembrar, de tão perdida que eu tava. Acontece isso. E eu queria pedir. Não sabe a direção para onde vai, né? Às vezes tem um monte de ideia. Não sabia se era o que eu queria fazer. Por quê? Isso, volta lá. Você estava perdida porque você não tinha relacionamento com Deus, você não tinha o Espírito Santo para te guiar no caminho, dentro do propósito de Deus. Porque, irmãos, tudo isso que eu estou falando só é possível se nós tivermos um relacionamento com o Espírito Santo, porque é Ele que nos encaminha, é Ele que nos direciona dentro do caminho e da vontade de Deus. Como que você vai ouvir Deus se você não tem relacionamento com Ele, né? Então é isso. Até esqueci o que eu ia falar. Eu ia pedir para o Mauro colocar aqui eu tinha mandado no WhatsApp para ele umas orações que eu declarava com a boca de quem eu sou.
né? Uhum. Que é um pouco do que nós estamos falando aqui, que eu acredito que a gente tem que, até aquilo entrar, enraizar em nós, nós temos que ficar declarando com a boca, com repetição e falando, né? Eu sou amada, eu sou escolhida, eu sou. Oh, Mauro, opa, eu é você, cadê? Já volto. É. É... Então, a gente ficar isso, se repetindo para a gente instalar novos pensamentos, né, em Uhum. nós. E, e aqui, o que mais que eu queria. Ah, outra coisa, né, que assim, a gente fica tão. Um outro exemplo que a gente estava falando, né, da questão de mulher, né, que eu estava reconhecendo a minha feminilidade, que é algo que, por exemplo, a mídia, ela deturpa muito a imagem da mulher. Ela coloca lá uma mulher sensual, ela coloca mulheres perfeitas, com corpo perfeito. É, Que se e, você não saber quem você entra em parafuso. exato! Você Você vai fica querendo tentar ser o aquela quê? imagem. Você vai falar assim, eu sou feia. É, Porque, começa. gente, não existe aquilo. Não existe. É Photoshop. Você vai ver muitas vezes a pessoa pessoalmente é cheia de celulite, de estria, disso, daquilo. É pura maquiagem. Tem todo um Photoshop que você, afina aqui, afina ali e deixa a mulher perfeita. E não É. existe isso. Então, em Deus a gente encontra esse valor nosso, essa singularidade Uhum. nossa, Exato. essa questão da gente ver que nós somos seres únicos, preciosos para Uhum. Deus, igual É. aquele louvor, né? Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir, Sim. né? Então, Uhum. esses somos nós. Então, nós temos que instalar uma nova mentalidade de quem nós somos Uhum. em Cristo. Sim. E aqui são perguntas, né? Que é quem você é. Se vocês quiserem responder aqui embaixo, quem você é, de onde você veio, né? Que são Uhum. perguntas que a gente tem que saber. Por que você está aqui nessa terra? Por que você está Uhum. aqui? O que você pode fazer e para onde você está indo? Uhum. Né? O Mauro Certo. colocou ali. Ô, Mauro, você colocou aí a oração? Ah, mas não saiu tudo, só saiu um pedaço. Ó. Ele falou que ele é um general do reino. Amém. Uhum. Vou tocar o terror. É. O Senhor E diz que nós viemos das trevas, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. também viemos Nós do pó. realmente, nós viemos assim de uma morte terrível, porque Deus nos criou para um propósito, o homem caiu, então nós nos tornamos seres perdidos sem Deus, né? Então nós viemos do quê? De uma escuridão terrível. Nós não temos noção de onde nós viemos depois da queda do homem. Mas o Senhor diz que nós já éramos escolhidos antes, quando ainda éramos vida, né? Lá em Adão já éramos escolhidos. E antes da fundação do mundo, ele fala que nós já éramos escolhidos. Então, nós caímos, mas ele veio e nos resgatou de volta e nos colocou de volta como filho. Olha a importância do sangue de Jesus. Porque por ele, por esse sangue é que nos resgatou e nos trouxe de volta, né? E então para onde você está indo? Eu estou indo para o propósito. Existe um reino e eu sou cidadã deste reino. Eu estou andando em justiça, em santidade, eu estou andando dentro do propósito de Deus, porque eu estou indo de encontro com a minha com o propósito dele, né? O reino de Deus. Ele fala em Apocalipse que a Nova Jerusalém vai descer ataviada como noiva e vai haver o casamento, que é a igreja com o noivo, que é Jesus. Então, nós estamos indo para um casamento. Amém? Amém. É isso aí. E o que você pode fazer e para onde você está indo, você falou, né? Que está indo para um casamento. Tá, por que nós estamos no planeta?
Você falou que é por um propósito, né? Existe um propósito. Ninguém Não, nasceu sem propósito. Não existe isso. Pessoa perdida. Por que ela está perdida? Porque ela não encontrou Jesus ainda. Quando ela encontrar Jesus, ela vai ter uma noção, porque aí ela vai começar, Jesus vai começar, não vai ter jeito, ela vai começar a relacionar com ele e ela vai começar a entender o propósito, tô indo né? do comentário da Márcia aqui, ó. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. É, O outro colocou embaixo, já morri. é. Na verdade, Já morremos para nós o pecado. precisamos, já morremos. Olha, isso é muito interessante, Márcia, presta atenção. Jesus disse que nós morremos com ele há 2000 anos atrás. Jesus morreu na cruz e quando ele morreu, a palavra diz que nós morremos juntos. Por isso que nós vencemos o pecado hoje. Porque assim como ele morreu, nós também morremos, mas assim como e logo ele ressuscitou. O mesmo espírito que ressuscitou ele dos mortos nos ressuscitou também. Então hoje nós vivemos porque ele vive. OK? Então, morrer, todos já morreram. Agora nós precisamos morrer para a nossa vontade carnal, que é os nossos anseios, os nossos desejos, aquilo que a carne gosta, que é a alma, né? É isso que precisamos morrer para nós mesmos. Isso que nós precisamos. Que é o viver em Cristo. Que isso daí é através de um relacionamento com Deus. Aí o Espírito Santo te dá poder para você negar uma coisa, negar outra. E outra, não é de um dia para o outro. Porque uma criança, quando nasce, ela não se torna adulta no outro dia. Ela já não é um homem ou uma mulher. Ela leva uma vida. Mas, para você ter ideia, Jesus Cristo se tornou maduro com 30 anos. Essa é a idade da maturidade. E agora a gente está falando coisa séria nesse sentido. Tipo, não quer dizer que uma pessoa, né, de 17, 18 anos, que já é convertida, ou então até um jovem, ou mesmo uma pessoa de mais idade, fala, então já passei de idade. Não é isso, é porque a maturidade tem a ver com o seu relacionamento com Deus e o seu avanço sobre o pecado, seu domínio sobre o pecado. Jesus, quando estava com 30 anos, ele estava ali pronto para poder ministrar para o mundo inteiro. Então, todos nós temos um período de amadurecimento, né? Eu demorei. Eu me converti com 17 anos, e não vou falar quanto tempo que eu tenho agora, mas assim, eu demorei para me amadurecer. Demorei, porque ainda, até hoje cai bastante também. Mas existe pecado, gente, que já não fazem mais parte da minha vida. Tem coisas que já não é mais, não faz mais parte da minha vida. Por quê? Porque eu venci. Jesus disse, eu saí para vencer e venci. Se ele venceu, ele fala que nós vencemos, porque tudo que ele fez foi por nós. Jesus não precisava vir no mundo, gente, para vencer o diabo, se não fosse por nossa causa. Né? Então ele fez todas aquelas conquistas, porque era nós que estávamos fazendo. Entendeu? É isso aí. E assim, ó, para finalizar, eu queria deixar algo para indicar para o pessoal, que é esse livro aqui. Autoridade do Crente, de Kennedy Reagan, que a gente tem que entender qual que é a nossa autoridade em Cristo. Uhum. Né? Nós temos, acho que é algo que dá para aprofundar aqui para o pessoal. E é bem legal esse livro, eu já li ele. Uhum. E é a questão da palavra, né? A autoridade. A gente tem várias autoridades que a gente desconhece, né? Como expulsar demônios. Só que eu vou falar, às vezes no começo assim, eu falava, o quê? Eu tinha medo. Até eu aprender que o medo não é da minha imagem e semelhança. Sabe aquela história? Sabe aquela história do leão, né? Que ele sempre tem medo, mas ele não sabia quem ele era. Um dia que ele foi beber água, o espelho da água refletiu a imagem dele, aí ele viu quem ele era. Né? A história do Rei Leão, né? Então, é exatamente. Nós só temos medo porque ainda não sabemos quem somos. Na hora que você sabe da sua identidade, na hora que você sabe da sua identidade, você sabe quem você é, não tem diabo.